As ocultas origens do Brasil são um motivo de discórdia e também um motivo de muitos debates entre acadêmicos, teóricos e estudiosos. A verdade é que nós temos muitos registros que apontam a entrada de outros povos aqui muito antes dos portugueses entrarem no Brasil, mas muito antes, como por exemplo os fenícios e até mesmo egípcios, com descobertas envolvendo inscrições antigas encontradas no território brasileiro. Neste vídeo eu quero mostrar para todos vocês origens ocultas do Brasil que a maioria das pessoas desconhece. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal Mistérios de Elohim para receberem notificações de outros vídeos do canal. Na maioria das vezes, quando nós vamos falar a respeito das origens do Brasil, nós lembramos dos colonizadores portugueses que vieram para este território e aqui colonizaram. Muitas das vezes as pessoas até mesmo esquecem dos povos indígenas que já aqui habitavam com culturas e línguas aqui no território brasileiro. Mas a história que eu vou te contar também é uma história antiga e que demonstra que os portugueses e também os espanhóis não foram os primeiros a chegarem no território brasileiro, mas na verdade foram os fenícios, os antigos cananeus conhecidos na Bíblia, e também, muito provavelmente, os próprios egípcios também estiveram no território brasileiro. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, que evidências, que provas você tem de que estiveram fenícios, cananeus e até mesmo egípcios no Brasil? A verdade é que petróglifos, achados arqueológicos no território brasileiro, nos mostram cada vez mais a presença de possíveis fenícios no território brasileiro. Inscrições em escrita fenícia já foram encontrados e traduzidos, demonstrando aí a presença até mesmo de comitivas enormes de navios que vieram para cá e entalharam em pedras ali na escrita fenícia antiga o nome de seu rei. Todas essas inscrições nesta grande pedra que está na Paraíba, chamada de Pedra de Ingá, são inscrições aí que demonstram aí uma semelhança gigantesca com a escrita demótica e com a escrita hierática egípcia antiga. Curiosamente, muitos analisaram e chegaram à mesma conclusão. Alguns outros vão dizer que também tem alguns elementos da escrita fenícia antiga, todos aí nesta grande pedra que está localizada hoje em dia na Paraíba. Inscrições fenícias já foram mais do que encontradas no território brasileiro. Inclusive, existe uma na famosa Pedra da Gávea. Na famosa Pedra da Gávea, que além de ter uma inscrição, também existe uma escultura gigantesca feita em homenagem a um rei fenício, um rei cananeu antigo, chamado Bedezir. Curiosamente, esta pedra, agora que vocês estão olhando, tem o formato de um rosto de um homem. E curiosamente, isto é uma das grandes provas que nós temos, que nós podemos apoiar e dizer que os fenícios, que os cananeus realmente tiveram um contato aqui com os povos que aqui estavam e vieram para cá, é a famosa Pedra da Gávea, que é claramente, como aqui estou mostrando para vocês, um rosto de um rei com seu capacete, os olhos entalhados, o nariz e até mesmo a boca. Curiosamente, nesta mesma pedra, que muito possivelmente foi feita aí, que demorou algum tempo, demonstra que os fenícios ficaram no Brasil por um determinado tempo, que infelizmente nós não sabemos quanto tempo eles ficaram aqui. Mas para entalharem isso aí, eu diria que eles ficaram, no mínimo, aí pelo menos alguns séculos no Brasil, visitando e revisitando, mas não colonizando. Afinal de contas, aqui já era habitado por várias e várias tribos, algumas dessas tribos até mesmo perigosas, como alguns indígenas aí que praticavam canibalismo e coisas do tipo. Mas, como nós podemos ver, além dessa grande escultura do rei Bedezir, nós encontramos numa de suas partes uma inscrição gigante, enorme, que vai dizer a respeito do rei da Fenícia, do rei aí dos cananeus.
Essa grande inscrição tem escrito aí em forma fenícia antiga, que é, no caso, uma das evoluções do proto-sinaítico, juntamente com o aramaico antigo. Na escrita fenícia tem escrito a seguinte inscrição: Tiro, Fenícia, Bedezir, o primogênito de Etibaal, ou Jetbaal em português. Apesar de muito abafado, este achado arqueológico, essa inscrição antiga, é um dos achados brasileiros mais interessantes, na minha opinião. Para aqueles que não sabem, Bedezir era um rei cananeu antigo, fenício, curiosamente irmão da própria Jezabel bíblica. Para aqueles que não conhecem a respeito de Bedezir, Bedezir reinou aí na Fenícia no período aí do século IX a.C. Falando a respeito das inscrições que aparentam ser em escrita egípcia demótica ou hierática, a famosa Pedra do Ingá, localizada na Paraíba, a Pedra do Ingá é um monumento arqueológico identificado como Itacoatiara, constituído por um terreno rochoso que possui inscrições rupestres entalhadas na rocha, localizada no município brasileiro de Ingá, no estado da Paraíba. A formação rochosa, que cobre uma área de cerca de 250 metros, no seu conjunto principal, há um paredão vertical de 50 metros de comprimento por 3 metros de altura, e nas áreas adjacentes há inúmeras inscrições cujos significados ainda são desconhecidos. Neste conjunto estão entalhadas figuras diversas que sugerem a representação de animais, frutas, de pessoas, de constelações, como por exemplo a de Órion, e se aparenta muito com as inscrições egípcias demóticas e também hieráticas. Nós sabemos que o termo Itacoatiara, que é o nome que é dado a esta grande pedra, vem do tupi, da língua tupi, Ita, que significa pedra, e Quatiara, que significa riscada ou pintada. De acordo com a tradição, quando os indígenas potiguaras que habitavam a região foram indagados pelos colonizadores europeus sobre o significado ou o que significava os sinais escritos na rocha, eles usaram esse termo para se referir a eles, que é o nome dado a esta grande pedra, Itacoatiara, a pedra pintada. A visão da presença dos fenícios, dos cananeus no Brasil e também até mesmo de egípcios no Brasil é uma visão que é tida aí por muitos autores que sugerem que o Brasil haveria sido visitado por navegadores fenícios na antiguidade. Eles se baseiam na maioria das vezes aí em registros, os quais eu já mostrei para vocês, sobre a formação de inscrições e de artefatos antigos encontrados no território brasileiro pertencentes aí aos fenícios. Em complemento a estes testemunhos materiais, são também apontados as semelhanças entre as línguas indígenas do Brasil e, no caso das Américas, com inscrições fenícias antigas, e ainda a semelhança de tradições indígenas brasileiras, como por exemplo a mitologia tupi-guarani, a antigas tradições mediterrâneas, como Tupã, deus dos raios, e Hadad, deus dos raios também, no caso cananeu. Alguns dos principais proponentes desta visão são Ludwig Schoringen e também Bernardo de Azevedo da Silva Ramos. A inscrição de Poço Alto às margens do Paraíba. No dia 13 de setembro de 1872, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil foi notificado do encontro em Poço Alto, às margens do rio Paraíba, por Joaquim Alves da Costa, de inscrições gravadas em uma pedra. Uma transcrição da inscrição foi enviada ao IHGB e despertaram grande interesse no Brasil, sendo estudadas primeiramente por Ladislau de Souza Melo Neto, que fez uma primeira tradução. Diante de críticas e da dificuldade em encontrar Joaquim Alves da Costa, a localidade exata e a pedra de Ladislau Neto, no caso, declarou em um momento mais tarde serem apócrifas as inscrições. No entanto, o francês Ernest Renan afirmou serem as inscrições fenícias, de idade de cerca de 3.000 anos. Quase um século depois, nos anos 60, no Museu Cyrus H. Gordon, da Universidade Brandeis, em Boston, reconhecida
em autoridade em línguas mediterrâneas, confirmou serem inscrições sim fenícias e verdadeiras, e as traduziu. Gordon era de opinião que a inscrição continha elementos de estilo fenício que eram desconhecidas, e concluiu que era genuína e real. Seu texto em português é o seguinte: somos filhos de Canaã, de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta distante praia, uma terra de montanhas. Sacrificamos um jovem aos deuses e deusas exaltados no ano 19 de Irão, nosso poderoso rei. Embarcamos em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, e viajamos com 10 navios. Permanecemos no mar juntos por 2 anos, em volta da terra pertencente a Ham, na África. Curiosamente, Cam, pai dos africanos. Mas fomos separados por uma tempestade e fomos afastados de nossos companheiros, e assim aportamos aqui, 12 homens e 3 mulheres, numa nova praia que eu, o almirante, controlo. Mas auspiciosamente passam exaltados deuses e deusas intercederam em nosso favor. Muitos outros especialistas declararam que a inscrição era verdadeira e real e que provava que os fenícios eles já conheciam o território brasileiro e de vez em quando eles vinham para essa terra em busca de alguns minerais e alguns produtos naturais para venderem. Além deste achado, nós também temos a inscrição da Pedra Lavrada na província da Paraíba, em Jardim do Seridó. A interpretação de Bernardo de Azevedo da Silva Ramos para a inscrição de Pedra Lavrada na província da Paraíba registra por Francisco Soares Ratumba que Ludwig Schoenhuisen demonstrou localizar-se o Jardim do Seridó, no Rio Grande do Norte e na margem do rio Seridó, que Silva Ramos considera de origem grega. Curiosamente, nós podemos ver que o Brasil, antes dos portugueses virem para cá e tomarem para si a região e colonizarem, nós podemos ver que nós temos relatos fenícios, egípcios e até mesmo gregos de outros visitantes na terra brasileira. A verdade é que todo esse assunto é um grande mistério, mas a realidade é que nós já temos evidências o suficiente para dizer que os fenícios e muito provavelmente os egípcios também visitaram esse território. Isso já se tornou um fato, na minha visão, até porque são muitas, mas muitas as inscrições encontradas, achadas e infelizmente abafadas por alguns e por vários especialistas em línguas e escritas semíticas antigas já provam que os fenícios sim estiveram aqui. Curiosamente, a Pedra do Ingá, na Paraíba, mostra até mesmo escrita similar à hierática, demótica egípcia, o que pode mostrar a presença de egípcios também. Apesar de muitas das visitas destes povos ao território brasileiro, nenhum deles colonizou o território brasileiro, mas apenas vinham aqui e até tentaram, mas muito provavelmente foram expulsos pelas várias e várias tribos indígenas que aqui já estavam habitando, mas deixaram marcas, evidências e fatos de sua presença no território brasileiro. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo. Eu quero que deixem aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito deste assunto. Será que os fenícios realmente estiveram no território brasileiro? Os cananeus? Será que o rei Bedezir teve realmente ali uma escultura sua ali? Até porque tem a escrita ali em fenício antigo demonstrando sim a presença deles aqui. Escrevam nos comentários e fiquem todos com Elohim. E até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.